Mas quanto tempo pro corpo ou pra mente voltar a lembrar de como era e ter a vontade? Porque meu problema mais é a tal da vontade, cara. Tudo parece melhor do que treinar. Vontade entendeu? é difícil, mas formação de hábito, você teve com o Wesley aqui, e o Wesley ele deve ter falado pra você. Cerebral, né? é uma coisa... 66 dias em média. 66 dias? Então, todo mundo que fala que não se propõe a treinar, pelo menos 2 meses, no horário certo, com uma rotina adequada, cara, acaba falhando porque é o tempo que demora para você aprender que aquilo é uma coisa que você tem que fazer, né? Basicamente é o trabalho de 2 estruturas cerebrais juntos, né? O striatum dorsalis e o núcleo accumbente. O núcleo accumbente, ele é uma estrutura que é que nem essa jujubinha roxa, e o striatum dorsalis é que nem essa laranjinha. Tá. O roxinho, ele fica percebendo aquilo que te traz bem-estar. E o laranjinha é o que transforma o que te traz bem-estar em rotina. Só que coisas que não necessariamente te trazem bem-estar imediato, elas também viram rotina por causa da repetição. Então, o que a gente faz quando, por exemplo, para quem que é muito útil a conversa dessas duas estruturinhas, né? Para quem, por exemplo, fuma. O cara que é tabagista, ele precisa, Rogério, de alguma coisa que troque a sensação de recompensa que o cigarro dá. E aí, às vezes... E aquela coisa também que ele tem na cabeça de... Toma um café, eu preciso de um cigarro, faz o tal. Tá muito associado, né? Isso daí tem um nome muito importante, né? Isso daí chama a formação de engramas, né? Pensa o seguinte, a unidade básica do computador, megabyte. Certo. A unidade, ou byte, né? Ou bit, byte, né? A unidade básica de memória, nossa, chama-se engrama. Quando você forma uma memória de recompensa, você tem que desfazer essa memória. Por que é tão difícil você refazer um hábito? Porque você gasta energia para destruir essa informação. Então, precisa existir gasto de energia para você reconstruir uma informação de recompensa. Então, a primeira etapa, você troca. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele gostava de fumar quando ele chegava em casa. Então, tá bom. Então, fulano, em vez de fumar, sabe o que você vai fazer? Você vai descer na esteira e vai correr meia hora. Ou então, você vai pegar a bicicleta da sua sala e você vai fazer um exercício intervalado de alta intensidade, 8 minutos. E aí o que acontece? A endorfina sobe, ele tem aquela sensação de recompensa imediata e ele, entre aspas, esquece o cigarro. Mas por quê? O cérebro começa a... Como que funciona? Ele substitui, Você tem um prazer, então, ele esquece o outro prazer? Ele reescreve. É o mesmo jeito que você... Que nem no computador. Você grava uma coisa em cima de... Exatamente. Só que o que é interessante no cérebro, né? O que é a informação básica? É a percepção de recompensa, né? O computador é difícil você transformar essas coisas ipsis literis, porque não existe uma informação básica de recompensa do computador. Mas a gente tem essa informação, essa sensação. Recompensa, recompensa, recompensa. E aí o que você precisa? Para pagar uma coisa que você tem recompensa, você tem que entregar outra que tem recompensa. Às vezes, ou nem indicado que a pessoa ela comece com musculação. Por quê? Porque musculação depende de um tempo que você pratica para você voltar a ter essa sensação. A gente fala para começar com aeróbio por quê? O aeróbio, ele é uma sensação, para quem começa, desconfortável. Isso quer dizer que a compensação, o cérebro ele vai produzir 1 tonelada de beta-endorfina. Olha a galera que é viciada em correr. Exato. Quando você pega gente machucada, você vê gente que tem fratura de estresse, que tem tendinite, mas continua correndo. Os caras que correm são viciados mesmo. São viciados. O cara chega no hotel, chega onde tá na viagem, já... Putz, amanhã eu vou correr, onde que dá pra correr? Eu não gosto de usar essa palavra vício para esporte, porque dá uma conotação negativa. Né? Mas eles estão extremamente habituados a isso. Aí você pode falar assim, mas a galera que faz musculação também é. A galera que faz musculação, ela não faz às custas disso. Você pega, por exemplo, eu e o Júlio, a gente tem... Renato também tem algumas lesões. A gente reestrutura o nosso treino para fugir da lesão. O sujeito que corre, ele corre apesar da lesão. Entendi. Então a gente tem mulheres que têm, por exemplo, fratura de estresse no pé, correm até o pé quebrar. Fratura de estresse na canela, mesma coisa. Alterações que estão associadas, por exemplo, até com transtorno alimentar, acaba mexendo com isso. Então, vamos voltar. A gente começa primeiro fazendo alguma coisa que dê uma resposta de recompensa. Nesse sentido, às vezes o exercício aeróbico, ele tende a te dar essa resposta mais rápido. Por quê? Porque ele causa um desconforto mais precoce, então o cérebro produz mais endorfina precocemente, e aí você tem um tempo mínimo para isso acontecer.
quanto tempo dura um craving. Então você precisa de alguma coisa. Quero comer um doce. Quanto tempo dura? Ele dura 3 minutos. É mesmo? Acabei de comer, eu tenho aquela vontade insuportável de comer um doce. Espera 3 minutos. Você vai ver que essa vontade vai diminuir. Em 10 minutos você esquece. É mesmo? Sim. É coisa de relógio. Já aconteceu comigo. Se você colocar no seu relógio 10 minutos e esperar passar, você fala, opa, tô legal. Então é muito do que é o ímpeto. E aí quem que conversa isso? Então a gente estava falando das duas jujubinhas, né? Então a gente tem aqui a resposta, né? Do que é a sua recompensa na roxinha, o que é o seu hábito na laranjinha. Quem é a irritação do doce que vai falar assim, vai agora buscar aquele doce? É a jujubinha vermelha, que a gente chama de amígdala. Ela faz o quê? Ela pega e fala assim, opa, preciso me proteger desse desconforto que está sendo notado. E aí ela comanda uma outra jujubinha que fica na frente, que é essa jujubinha verde aqui. Mas por que o corpo gera esse desconforto? O seu cérebro percebe como desconforto. Né? A falta daquela sensação de recompensa. A falta de sensação de recompensa... Seu corpo sempre quer se sentir bem. É isso? Ele sempre busca uma recompensa, Rogério. Algumas pessoas mais que outras. Tem pessoas, por exemplo, que elas são afeitas a terem vícios. Então, se a pessoa experimentar cocaína, ela vicia. Se ela experimentar cigarro, ela vicia. Se ela experimentar álcool, ela vicia. Entendi. Por quê? Porque é uma necessidade de recompensa que ela tem. E aí... O que acontece nessa condição? O vermelhinho, a jujubinha vermelhinha aqui, que é a amígdala, ela anula o efeito da jujubinha verdinha, que é um negócio chamado núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, que é o que faz a sua programação de atitude. Quando ela desloca e some, você busca 100% a recompensa e a tua jujubinha. Acontece isso. Entendi. Vai tudo pro mato, você come uma tonelada, você volta a fumar, você usa droga.